Você já reparou que no momento de dificuldade, de escassez, você tende a se tornar mais controlador? Antes de fato de eu ter o resultado da falta de dinheiro, que era da falta de entrada de caixa, eu comecei a viver experiências imaginárias que o dinheiro ia faltar. Quando eu comecei a entender, peraí, em que momento da vida eu já passei por uma situação de escassez como essa? Em que momento da vida eu vivi experiências que agora eu estou revivendo e que eu acredito que isso está sendo vivido agora, que isso está sendo real, porque o nosso corpo, ele guarda essa memória. Então você emite as sensações no corpo exatamente como se estivesse vivendo aquela situação traumática. Então eu comecei a perceber que eu não estava naquele lugar. Exatamente quando veio essa crise, eu tentando controlar tudo, peraí, deixa eu ver se vai cair o dinheiro do cliente, às vezes eu ficava impaciente com o cliente, porque eu já queria receber naquele dia que foi combinado, que o vencimento ia ter tal dia, ou às vezes eu tentava ali uma negociação para ter um maior prazo e ficava chateada quando o credor não me dava esse prazo que eu precisava, porque batia nessa mesma angústia, nesse mesmo medo, nessa mesma memória que eu carregava de uma situação de instabilidade financeira, onde na verdade o que eu estava tentando era não passar de novo por aquilo, era não reviver aquele momento traumático que eu já tinha vivido no passado. E isso fez com que eu pudesse entender que, peraí, vamos nos ater ao momento presente. Quem está me cobrando o quê? Quem está exigindo o que de mim? Quem de fato dentro de mim acredita que eu vou viver o pior e não o melhor? Eu comecei a me fazer perguntas porque eu estava no meio daquela situação, eu já tava difícil. Então, assim, me desesperar mais, ser mais controladora, não ia me ajudar. Mas também eu não ia relaxar com um botão de liga e desliga. Ia ser diferente. Eu tenho que me levar para esse lugar do eu adulto. Eu tenho que me levar para esse lugar onde a minha estrutura psíquica ela me permite respirar ao ponto de entender que aquele perigo não é um perigo real. Ah, mas Mariana, o banco tá te cobrando. Mariana, tem gente te ligando. Mariana, eu sei de tudo isso. Mas tem alguém aqui na minha porta me ameaçando? Eu deixei de comer? Eu deixei de beber? Tô deixando de respirar? Eu tô deixando de ter equipamentos de trabalho? Não. Então eu ainda tenho possibilidades. Quando você começa a enxergar dessa maneira, você diminui essa angústia, você diminui esse medo, você diminui a sensação que o teu corpo está gerando que você está em perigo, que é isso que ele remete diante de uma situação como essa, e por isso você se torna mais ainda controlador, e você começa a questionar, mas espera aí, até em que ponto isso é verdade? Porque, gente, não é, eu não tô falando de uma fórmula milagrosa. Eu reforço isso em todos os meus vídeos. Eu não falo de uma fórmula milagrosa, eu falo de processo. Mas o primeiro processo que eu te ensino é o que você vai ter com você mesmo. Que, embora as situações por fora elas vão estar desafiadoras, internamente você se valida como pessoa, você acolhe quem você é, você elabora essas angústias que te fazem te levar para um ponto de sofrimento que não é real, que está internalizado no seu inconsciente, para que você possa ter paz com você mesmo. Então, esse foram um dos mecanismos que eu utilizei para que me ajudasse a ter paz. Aqui eu pudesse enxergar que eu, de fato, tinha tudo que eu preciso. Eu tinha internet em casa, eu tinha energia, eu tinha disposição para trabalhar, eu estava bem de saúde, meus filhos estavam saudáveis,
Eu ainda tinha ainda alguns clientes, não com o mesmo volume financeiro que era, mas ainda estava conseguindo manter o básico do dia a dia. Então, eu ainda tinha alternativas. Tudo não tinha acabado. Por que que eu ia ter que me tornar controladora a esse ponto? Sufocando as pessoas, me sufocando, sendo tóxica nas relações. Mas por quê? Por quê? A custo de quê? Que parte ainda dentro de mim acredita que eu estou vivendo aquela situação complicada do passado? Então, quando eu comecei a me fazer perguntas, eu também fui trazendo respostas. Olha o que eu já conquistei até aqui. Essa crise não é a primeira que eu passei. Eu já passei por outras. Eu saí mais forte, eu saí melhor. Mas eu também aprendi muito. E ela tem algo a me ensinar. Eu parei de fazer o que eu fazia no passado, que era tendo as crises, resolve aqui, toca o barco. Não, eu comecei a parar e entender, peraí, isso não é a primeira vez. Ok, o que que dentro de mim eu ainda estou trazendo de compulsão à repetição que está me levando de volta a essa situação traumática? Que está me fazendo reviver dores que já não deveriam mais, que me colocou nesse estado de hipervigilância que acha que eu controlando tudo nos mínimos detalhes vai fazer funcionar. Então, quando a gente está diante de uma crise financeira, a primeira coisa que a gente faz é tentar ser controlador, mas a gente está controlando do ponto de vista do medo, da insegurança, da hipervigilância, da angústia, dessa memória não elaborada, desse trauma que foi internalizado, que não foi visto. E quando você começa a ir para dentro de um processo de avaliar o que está te levando a essa situação, o que o inconsciente está te trazendo para esse lugar, para que você pudesse ver de novo e assim poder cuidar. E aí você vai restabelecendo uma relação com você de consciência, de amor consigo mesmo, de cuidado com você mesmo. Porque a sua empresa, ela é uma projeção de quem você é. Então, se você não consegue desenvolver uma relação de confiança, de segurança com você mesmo, outras pessoas, elas vão ser o reflexo disso. Então, quando eu entendi que eu precisava voltar e entender os mecanismos de inseguranças que estavam sendo revividos e me projetar em segurança, trazer essa segurança para mim, é por isso que essa questão de relaxar, ela está muito intrínseca à segurança. Eu preciso me sentir segura. Então, o que eu posso fazer para me sentir segura? O primeiro passo é você avaliar o momento presente, em que você está e aquilo que te mantém segura nesse momento presente. Peraí, mas não tem ninguém me ligando. Não tem ninguém aqui em casa. As pessoas estão me ligando, então, ok. Mas o que está sendo tirado de mim de fato? O que eu estou perdendo de fato? O que está sendo deixado de fato? Então, não é você ter uma positividade forçada. É você ter um olhar real de um processo de regulação, que foi exatamente o que eu fiz. Eu começar a regular, entender que eu estou me entregando aos poucos, e não dentro de um ponto de vista fantasioso de liga e desliga de interruptor. É um processo. Então eu fui olhando, peraí, mas ok, tudo bem. É você validar essa pessoa que você é. Porque quem está te colocando nesse ponto de segurança é essa criança que viveu essas relações traumáticas. Esse teu id impulsivo, não estruturado e primitivo, que guarda essas memórias ali no inconsciente, observando as minhas angústias e me questionando de fato se eu estou numa situação insegura ou não, me trazendo uma fortaleza interna, ao ponto de eu começar a ter paz comigo mesma. A maior dificuldade que as pessoas têm no momento de crise, principalmente crise financeira que mexe no senso de identidade, é conseguir sentir paz consigo mesmo, independente da quantidade de boletos, independente do saldo bancário, independente do valor das dívidas. É você estar em paz com você mesmo. E é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade de liderança financeira. O link do nosso curso vai estar aqui embaixo.
Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar poder te ouvir. E é isso, e vamos para o nosso próximo vídeo.